Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Resgatados pelo Amor. Hoje é dia 24 de março de 2025. Está falando às 2h22 da manhã. Isso mesmo, 2h22 da manhã. O nosso propósito de estar na madrugada junto com vocês. Então, nosso conteúdo sempre vai ser disponibilizado durante a madrugada. Nesse primeiro momento, a gente mais pra frente vai tentar gravar um podcast, alguma coisa assim, mas essa parte da oração sempre vai ser disponibilizada de madrugada. Então seja bem-vindo, curta o canal, deixa o seu compartilhamento, se inscreve por gentileza, vai fazer muita diferença pra gente. Eu queria hoje falar um pouquinho sobre 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 a carne, né? Assim, um pouco a nossa dificuldade em Gálatas. Deixa eu pegar aqui, peraí. Gálatas 5:13. Antes da palavra, né, que Deus me conduziu, que é uma palavra que a gente precisa entender um pouquinho, eu queria aqui deixar um pouquinho ah, um testemunho meu, né, em que eu tô passando por diversas coisas aí na minha vida, em vários desertos. E na semana passada eu fiz uma oração muito coração aberto junto com Deus. Porque em todas as minhas aflições, em quase todas as áreas da minha vida, tirando somente saúde e mais uma ou outra, e tenho passado por coisas muito sérias na minha vida pessoal. É, é, eu sinto a mão de Deus, eu sinto que Ele está comigo, eu sinto todo o favor dele, mas eu não sentia muito é, as coisas se resolvendo, né? Assim como você tem aquela vontade de que aquele deserto acabe, você está cansado e você quer ir para um novo nível que você sabe que Deus te formou durante todo esse deserto. Você fala, não, agora é a hora que eu quero avançar para esse novo nível, quero entrar nesse novo nível. E muitas coisas precisam se resolver humanamente para que isso aconteça, né? E é nessa parte ali que a gente tenta entender o tempo de Deus, né? E o nosso. Eu eu comecei a mudar um pouco a minha oração, perguntando para Deus assim, tá, Deus, eu entendo então que não é o tempo, por mais que eu, enfim, tô cansado, enfim, eu não aguento mais. Eu vejo você fazendo milagres na vida de outras pessoas e eu queria tanto esse milagre na minha vida, é, mas eu queria entender o para quê e eu queria entender o que que eu preciso fazer. E aí, quando eu perguntei o que eu preciso fazer, foi, foi algo que eu vi que Deus estava esperando algum tempo de mim, sabe? E aí foi onde meu coração voltou a ficar sufocado por Deus, a ter aquela paz, aquele. Todo mundo que já viveu assim algo com Deus, sabe? Do que eu tô falando quando o coração fica transbordado e você. E é aquela coisa boa e você fica ali, sabe, inflamado, mas ao mesmo tempo você precisa dessa força, sabe? Então, e eu falei assim, Deus, então, e Deus me chamou para um momento junto com ele, onde ele disse que iria falar comigo, né? E eu falei, tá bom, Deus, então me fala aí a data, a hora e as condições entre aspas, mas de como a gente deveria ir e tal, e enfim, e Deus falou, não, é um lugar onde eu quero te reservar, mas é só ir sem celular, sem nada, enfim. E foi quando eu falei, tá bom, eu quero a tua presença, queria te escutar, quero saber o que falta para mim chegar lá. E nesse momento Deus, na quinta-feira mais ou menos assim, Deus falou para vir para cá, pro meu escritório. Falei assim, Deus, mas aqui é um lugar onde eu mais estou vivendo, sofrendo.
vivendo essa dificuldade, sabe? Então, como é que você quer aqui nesse local me mostrar algo? E aí foi onde Deus falou, né? Que Ele é o Deus que muda decretos. Então, bota isso na sua cabeça. Jesus é o Deus que muda decretos. Então, é um Deus que age em lugares onde você sofreu, onde você chorou, onde recolhe as suas lágrimas e te honra naqueles lugares. Então aqui é um lugar de alegria, um lugar que é do meu sustento. Estou fazendo podcast, um lugar onde já vivi muitas coisas boas, mas também que é o local em que mais eu vivo também o meu deserto, né? Pelo lado de sofrimento, choro. Então, quando Deus me trouxe para cá, era o último lugar que eu imaginava que Deus iria me trazer. Porque para mim aqui era um lugar onde, enfim, onde eu não conseguiria ter essa paz, sabe, para poder é, escutar a voz dele. E foi aí que Deus muda teu propósito, te mostra onde você menos espera as coisas. Então, eu queria deixar esse testemunho para vocês. Confie em Deus e entenda que Ele é o único que pode mudar decretos na sua vida. Hoje eu vim falar, e aí depois Deus me conduziu por uma palavra em que ela é muito forte, por um lado, né? Ela é falava muito forte. Eu pregava muito na Crisma para jovens, né? Quando eu pregava, é uma palavra que é de Paulo em Gálatas 5:13, que fala da carne, né, e do espírito, né? O que é a carne, a luta entre a carne e o espírito. E ela diz assim: porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a carne domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. E aqui no 16 ele fala: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, não obedeça os desejos da carne, porque a nossa carne quer é contra o que o Espírito quer. O que o Espírito quer é contra o que a carne quer. Os dois são inimigos, e por isso não pode fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a carne produz são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adorações a ídolos, feitiçarias, inimizade, brigas, a ciumeira, o excesso de raiva, ambição, egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito que já disse, o que faz essas coisas são não receberei o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Não nos devemos ser orgulhosos e nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Nessa passagem aqui, eu pregava muito para jovens e muito intuito, né? Às vezes o ponto principal era pegar sobre a parte sexual, liberdade e tal, porque é um desafio para os jovens, né? Que vivem hoje em dia. Mas ela traz algumas outras coisas que são do nosso dia a dia, que é ciúmes, que é inveja, que é
ódio, que são coisas que a gente convive no dia a dia, independente, às vezes, é, de ser cristão ou não, a gente convive com isso no dia a dia. E todo mundo que é cristão ou não, já pecou em alguma coisa ali sobre a carne, já foi escravo da carne, né? E como também muitas pessoas que já foram de Deus e estão afastadas, já experimentaram as coisas do Espírito Santo, né? E tem uma música que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, não não há lugar que ele não queira estar, enfim, não há outro lugar melhor do que quem já pisou no Santo dos Santos. Então, assim, no lugar onde os Santos dos Santos estão, né, que é Jesus. Então, é, quem já pisou, né, em lugares santos, quem já pisou aonde Jesus pisou, quem já teve uma experiência com algo sobrenatural, quem já teve experiência com a presença de Deus, sabe que o Espírito, as coisas do Espírito é soberana. Não há nada que você possa sentir maior do que aquilo. Uma vez eu nunca gostei de carnaval, graças a Deus, mas uma vez até minha esposa me levou para lá, né, atual, e, e ela falou assim: Não, como é que você não gosta de carnaval? Aí eu respondi para ela assim: Porque você nunca experimentou as coisas de Deus. Você não sabe o quanto quem já experimentou as coisas de Deus, já viveu Deus, já já teve o mais profundo toque com Deus, não tem como trocar isso por qualquer outra coisa. Mas às vezes a gente erra, entra no pecado, se afasta e cai dentro da carne, né? Mas nessa passagem eu entendo que Paulo ele foi querer dar uma divisão que deveria dar naquele momento entre as coisas que são da carne e as coisas que são do espírito. Então, ele vem falando da sua liberdade, do que Deus te deu como liberdade, mas ao mesmo tempo ele destrui para não utilizar sua liberdade para as coisas da carne. Então, em tudo dessa passagem, ela não foi é, envergonhar, não foi chegar e, enfim, ser, porque ela é muito dura e tal, mas a palavra de Deus tem que ser dura quando tem que ser, mano, é sobre isso. Mas, porque que você não, se você estiver com a carne, você você já não está no reino dos céus e tal, isso é preciso, isso é verdade. Mas esse decreto de que você não terá o reino de Deus, ele só é dado por Jesus no final da sua vida. Então, não é sobre o final, se você vai estar apto ao reino de Deus, porque você pecou contra a carne e com o espírito. Eu acho que é muito mais essa passagem de te orientar o que é da carne e o que é do espírito. E te orientar entre que a liberdade que você tem, ela pode ter dois lados, ou pelo espírito ou pela carne. E você precisa lutar contra a carne para tentar ser do espírito. Então, mesmo que a consequência de você escolher pela carne, aí sim eu acho que é uma opção de você escolher pela carne, porque você se satisfez com a carne e você optou de ser pela carne, aí você não realmente não entra lá no reino de Deus. Mas essa opção de você é, é, estar no reino de Deus, ela, ela é muito maior do que
propriamente somente essa passagem de você pecar, de você cair na carne. Então, é, é, eu acho que o ponto principal dessa passagem é evidenciar a sua luta diária entre a carne e o espírito, e que você possa entender que se você não optar pelo espírito, você fica longe do reino de Deus. É mais difícil de você estar no reino de Deus. Mas não é porque Deus não quer que você esteja no reino de Deus, porque Ele está te condenando por você ter pecado. Deus é misericordioso. Deus vai te perdoar quantas vezes for necessário. Mas você mesmo não consegue mais optar pelas coisas do Espírito porque você é, se satisfaz pelas coisas da carne. Então é muito mais no ponto de você se satisfazer, querer e optar na sua liberdade pela carne do que propriamente o cair ou pecar. Porque se Deus fosse considerar todo mundo que peca alguma coisa sobre essa passagem, acho que ninguém poderia estar salvo, porque em algum momento na sua vida você já teve ódio, você já teve inveja, você já teve alguma situação em relação a isso. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é muito mais a sua opção e o seu desejo de escolher entre a carne e o espírito. Por quê? Porque a carne, ela tem a sua consequência. Contudo, e não é consequência às vezes do seu não arrependimento. É consequência às vezes que você entra no pecado, você entra no erro, você tem as suas consequências, e essas consequências não vêm de Deus, e Deus, mesmo cuidando de você, está no seu lado dia a dia, após todas as coisas que aconteceram na sua vida, porque por mais que você entre, por mais que você peque, Deus é um Deus fiel, um Deus misericordioso, que vai pegar a sua mão, vai passar por toda a dificuldade, se você se arrepender de verdade. Só que a carne, ela te cobra um preço muito, muito alto. Ela te cobra um preço muito, muito difícil de você pagar. Porque é um preço em que são diversas consequências em um mundo em que não é do espírito. Então você utilizou sua liberdade errada. E você retornar a isso é muito mais difícil. Mas é muito mais difícil o caminho do você voltar para a santidade, mas não da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é apenas você crer e pedir e pedir para que Ele venha e te socorra naquela situação. Então, no momento que você faz isso, é, imediatamente Deus ativa a sua misericórdia e salva. O caminho da volta que é árduo e difícil, mas a misericórdia dele é instantânea. Por quê? Porque todo mundo que já foi pai, ou é mãe, entende que seu filho, por mais que faça as coisas erradas, ele se voltar para você falar, pai, desculpa, errei, me ajuda. Você vai ajudar quantas vezes for necessário. Mas também tem situações em que o pai não consegue mais fazer nada porque o filho tomou a decisão dele. Então, sobre essa questão de não estar no reino de Deus, é muito mais sobre a decisão sua de usar sua liberdade para a carne de uma decisão sua do que você ser fraco em cair pela, pelo pecado da carne. Porque o cair pelo pecado da carne, Deus te salva. Deus, pela sua misericórdia, te salva. E está aqui em primeira carta de João, que no versículo 1, em alguns versículos aqui eu vou passando. Meus filhinhos, escrevi isso para vocês para que não pequem. Porém, preste atenção nisso. Porém,
É o que eu estou dizendo. Se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E por meio do próprio Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas todos os pecados do mundo inteiro. E aqui no versículo 7, não é no 9. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão, não está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão e vive na luz, não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe onde está, indo porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Preste atenção nisso. Filhinho, escreva a voz que os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pronto. Então entenda uma coisa: os seus pecados são perdoados. E através dos seus pecados perdoados, e através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso como filho da glória do reino dele. Então não é o pecado da carne que vai te afastar. Não é o pecado da carne que vai te afastar do reino de Deus. E sim a liberdade de você optar pela carne que te afasta do reino de Deus. Então nessa noite eu queria que vocês refletissem sobre toda a sua vida e entendesse se você é uma pessoa que já teve uma experiência com Jesus, que você nesse momento ative essa sua vida do Espírito. Aquele dia que você foi pleno com Jesus, aquele dia que você teve aquela paz, aquela alegria, aquela coisa que você nunca conseguiu preencher em nenhum lugar. E nesse lugar em que Jesus te toca, nesse lugar que um dia você já experimentou isso, você sabe que Deus te ama, Deus te perdoa e Deus está te esperando. Você sabe que o seu caminho é árduo para voltar. Porque quando a gente peca e volta é um caminho muito árduo. Mas Ele está te esperando. Ele vai pegar sua mão, passar por cada obstáculo com você. E em todas as consequências. Porque Ele é Jesus. Ele é aquele que te ama. E se você nunca experimentou essa parte com Deus e hoje vive na carne pelo teu vazio, entenda. Tudo que você já experimentou que você achou bom, não tem nada que seja melhor do que quando foi com Jesus. Quando é Jesus. Então, é, o mundo te condena. O demônio te condena. Mas Jesus não te condena. Você pode ter sido a melhor pessoa do mundo e errou. Mas Deus não vai invalidar o seu passado. Se você está vivendo uma crise de 3 anos e viveu 40, 37 anos da sua vida e que você foi bom, não vai ser o seu decreto final. Você não é esses 3 anos. Porque o seu decreto só é dado no final por Jesus. Então, endireite os seus caminhos para o Senhor. Volte. Se você quiser, comente no comentário que eu entro em contato. Mas independente disso, faça uma reflexão com a sua vida. Pelo que você tem. Tudo que você já teve. E não estou falando pela parte financeira. E sim da sua paz. Da sua família.
que você perdeu pela por tudo isso. Que Jesus abençoe a sua vida e te faça retornar. E que hoje esse vídeo seja uma visão de que Ele está te esperando, e que Ele pode te alcançar e que Ele vai pegar na sua mão e trilhar esse caminho de volta com todas as consequências que você precisa. Mas Ele estará contigo e Ele é o suficiente. Que é sobre Ele, para Ele, que são todas as coisas. É sobre o nome dele que se dobra todos os joelhos, no céu, na terra e nos infernos. Ele tem soberania sobre tudo, sobre todas as coisas. Só está esperando que você utilize a sua liberdade para que chegue e opte e rejeite a carne e aceite a Ele como seu Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo a todos. Tchau, tchau.